Olha, eu estava fazendo umas pesquisas essa semana sobre as vendas no varejo, especificamente em shopping centers, né? E o número de vendas em alguns lugares do país já é maior que 2019, que foi um ano onde as expectativas para a economia elas estavam nas alturas. Então, isso mostra que os consumidores eles voltaram com força nos shoppings. Isso mostra também que o mercado, né, mais uma vez, ele estava errado quando achou que haveriam ali uma mudança de comportamento, já que é o varejo digital, além da evolução que ele teve, né, ele teve um crescimento também recorde nas receitas. Só lembrando que os shoppings hoje em dia, eles são algo muito mais cultural, por assim dizer, porque em grandes centros urbanos não existe muito o que fazer nas cidades. E a gente não pode se esquecer que aqui é Brasil, tá? É muito mais seguro ir no shopping e até do que até ir a uma loja no centro bem movimentado. Sem falar que os shoppings têm de tudo lá dentro. Tem hospital, clínica, farmácia, mercado, banco, assistência técnica de eletrônicos, faculdade, escola, serviços de lazer, diversas lojas de consumo cíclico como varejo, vestuário e por aí vai. E o que faz com que o costume de frequentar seja algo muito mais por necessidade do que por diversão. Afinal, tem de tudo lá dentro. Mas, voltando ao assunto de 2019, é importante que, quando analisarmos os fundos imobiliários de shoppings, a gente olhe os números comparativos de antes da crise. Por isso, 2019, para saber como é que ele está se saindo agora. E o primeiro FII que eu vou te mostrar é o VISC 11, né? O 20 Shopping Centers, né? O fundo da 20 Partners. É importante, né, eu começar com aquilo que eu estava te falando antes sobre a comparação. E aqui no balanço a gente vai ver que o fundo ele performou 12% a mais que o mesmo período de 2019, né? E essa sigla que você está vendo aí, o NOI, que está aparecendo aí, significa Receita Operacional Líquida, ou seja, em empresas nós usamos o EBITDA, né, o indicador EBITDA. E nos fundos imobiliários a gente usa esse indicador, o NOI, que é o Net Operating Income, e ele é usado basicamente para medir a eficiência de um fundo imobiliário. E o VISC 11 é um fundo bem eficiente, tá? E se a gente for dar uma analisada ali na performance do fundo, né, os rendimentos são crescentes, assim como os resultados operacionais. O VISC 11 tem participações em 19 shoppings espalhados pelo Brasil, né, em grandes centros urbanos, tá? Uma coisa que eu quero te mostrar, e só reforça aquilo que eu disse antes, é que o número de vendas dos shoppings do fundo imobiliário, que foi de 150% maior em comparação com 2019. Então, quando eu digo que esse é o momento de acumular e não de vender os ativos, muita gente pode duvidar. Mas eu tenho certeza que eu vou voltar aqui e dizer que eu avisei, né? E claro, esse é um momento de ponderar, tá? De agir com cautela. Por isso, você deve escolher bem o ativo, né, que você quer, não só pelo valor descontado, mas pela qualidade dos ativos, o potencial de crescimento e os bons resultados. E antes que eu me esqueça, é um fundo que tem uma boa liquidez, tá? Isso também é algo muito importante para se levar em consideração na escolha de qualquer fundo imobiliário. E agora, o famosíssimo e imponente, o XP Malls, que, como o próprio nome já diz, né, a gestão é ativa da XP Asset. E vamos começar logo com a performance do fundo. E aparentemente é boa, mas vale lembrar que o XP Malls tem participações em 15 shopping centers com uma performance de vendas bastante significativa aí. Inclusive, né, ele tem uma boa performance também pelas localidades desses shoppings, tá? E é um fundo bem diversificado, inclusive, e com uma ótima liquidez na B3. E se a gente for olhar, né, o resultado mensal do fundo, pode ver que a eficiência compensa nos resultados e, consequentemente, mais rendimentos para os cotistas, né? Atualmente, o XPML 11 ele está pagando menos de 1% ao mês, mas vale levar em consideração esse momento de aperto monetário que não vai durar para sempre. O fundo, inclusive, está bem descontado por causa disso.
Olha, e o terceiro é um fundo pouco falado, mas é um monstro, né? O HGBS11 da gestora Red Investimentos. E o fundo está no mercado ali desde 2016. É um fundo bem maturado já, bem confiante inclusive. E a taxa de administração é de 0,6% ao ano. E ele não tem taxa de performance, né? O que é esperado, lógico, em um fundo de shopping. O HGBS11 tem participações em 17 shoppings e alguns deles através de outros fundos imobiliários, tá? Não de forma física. Querendo ou não, isso deve ser sim levado em consideração. Apesar de ele ser bem diversificado, mas tem que levar em consideração isso aí na hora de você fazer a sua escolha. E um detalhe muito importante, ambos esses FIIs que eu estou te mostrando aqui têm uma taxa de vacância baixa, por isso eles foram os fundos do qual eu escolhi para te mostrar. E essa taxa ela segue diminuindo, né, em todo o setor de shoppings, mas falando especificamente do HGBS11, os ativos dele estão aumentando, né? As vendas estão, né, bastante aquecidas e está diminuindo bastante o número de vacância. Só para reforçar aquilo, né, para a gente fazer aquela comparação que eu estava falando antes, né, com o setor e com o XPML11 e o VISC11. Lembrando que esse fundo ele tem um valor patrimonial por cota tá, de R$ 216 reais. E ele está valendo agora por cotação um pouco mais de R$ 170 reais. Isso é só para reforçar o quanto esses fundos estão descontados. Olha, agora uma coisa muito importante para se entender do que está acontecendo, tá? Esses fundos, eles estão descontados mesmo com ótimos resultados, né? E por conta da crise financeira, né, provocada pelo aperto monetário para que a inflação desacelere a economia, para poder tirar toda aquela liquidez do mercado que os estímulos financeiros deram. Então, o mais certo é que, independente da taxa de juros, possivelmente uma recessão, quando isso passar, quem conseguir aproveitar essas oportunidades, né, de bons negócios e com bons preços, né, e com potencial lógico de crescimento também, vão se sair acima da média. Olha, se inscreve no canal para fazer parte do Acumuladores de Patrimônio e deixa a sua opinião aí nos comentários para eu saber o que é que você pensa, qual é a sua opinião, qual é o melhor fundo que você achou. Inclusive, dá uma olhada aí na descrição que vai estar a melhor planilha de investimentos do Brasil, tá? Muito importante para você deixar todos os seus investimentos organizados, preço médio, dividendo, classes de ativos diferentes na sua carteira para você ter uma ideia da sua diversificação, tudo bem organizado para quando chegar no ano subsequente você poder declarar o seu imposto sem estresse nenhum, tá? Isso só para te ajudar. Valeu e até a próxima.